Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Defensoria, um podcast que é de iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, através da Assessoria de Comunicação, que busca resgatar a vivência e consolidar a história da Defensoria Pública com casos e histórias contadas por seus membros e servidores e que trouxe a Defensoria até onde ela está. Agradeço aqui ao Espaço Lifeway por ceder o espaço para a gravação desse podcast e lembrando a todos vocês que todas as informações da Defensoria Pública você encontra em www.defensoria.to.def.br e você também encontra a Defensoria em todas as redes sociais como o YouTube, Instagram, Facebook e o X, o antigo Twitter, através da @DefensoriaTO, tudo junto. Bom, no episódio de hoje, vamos falar com uma defensora pública, ela que atualmente está na Defensoria de Fazenda Pública de Porto Nacional, é coordenadora do Núcleo da Defensoria Pública Agrária, é defensora pública desde janeiro de 2008, mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos através do programa de mestrado da SMAT e UFT. E eu falo hoje com Kênia Martins Pimenta Fernandes. Doutora Kênia, seja muito bem-vinda ao Voz da Defensoria. Obrigada, Breno, eu que agradeço. Uma alegria para mim poder estar participando do Vozes da Defensoria, né? Eu já fui lembrada tão cedo, fiquei muito lisonjeada com isso. Maravilha, doutora. A gente sempre quer trazer pessoas que somam e contribuem com a história da Defensoria. E lendo seu currículo, falando disso, eu falei da Kênia defensora pública, né? Brevemente, mas eu quero saber quem que é a Kênia fora da Defensoria Pública. A Kênia, depois que tira a beca, quem é a Kênia? Acho que, sobretudo, a Kênia é mãe, né? Mãe da Ana Cecília, da Maria Luísa, esposa também do César, e filha da Beth, né? Minha mãe, que é esse ser que eu vejo que é responsável por a Kênia que eu sou, na Defensoria e fora da Defensoria. Eu queria escutar de você como que era a Defensoria ali em 2008, como foi ser defensora, tomar posse. Sou defensora hoje, como é que era aquela Defensoria de 2008, como foram esses desafios, esses primeiros passos dentro da instituição? Olha, Breno, assim, você falando, essa primeira pergunta, junto com essa outra, me remeteu acho que a Kênia fora da Defensoria e junto com a Defensoria, foi meio uma coisa só lá no começo, né? Porque a Defensoria chegou na minha vida quando eu me tornei mãe também. Né? Todo mundo que acompanhou esse processo se lembra que quando eu cheguei na Defensoria tinha uma bebê que ainda não tinha 2 meses e já comecei a trabalhar, né? Que é a Ana Cecília, né? E aí assim foi muito difícil aquele começo, né? Eu fiquei em Porto Nacional provisoriamente. Atendia, mas saía no meio do atendimento para amamentar, voltava para atender. Então, assim, a gente teve essa dificuldade de adaptação no começo, né? E por essa circunstância especial da maternidade. Sim. Mas, assim, foi muito bom. E a Defensoria não era o que ela é hoje, né? Houve um processo de caminhada e de amadurecimento da Defensoria muito grande, e eu vejo que nós, do segundo concurso, participamos muito desse processo de amadurecimento, né? A Defensoria que nós entramos era talvez não aquela que a gente sonhasse ainda, e hoje a gente já deu muitos passos em direção a essa defensoria melhor. E eu vejo muito, assim, que a gente ajudou nessa construção, né, do entender o que é a defensoria enquanto uma instituição que deve promover os direitos humanos, enquanto uma instituição que deve ir ao encontro das pessoas, né? Eu acho que a gente conseguiu dar passos largos nessa caminhada. Entendi. Então, aquela coisa, vocês entraram e estão nesse período, nesse tempo, estão concretizando esse sonho, vivendo o sonho e fazendo esse sonho ser construído, né, de vocês, para a população tocantinense, o que é muito importante, o que é muito bonito. Doutora, falando de defensoria, de toda essa vivência, né, começou com esse começo aí, da forma como foi, e eu sei que eu queria saber da sua caminhada dentro da defensoria, ficou só em Porto, hoje você está em Porto, mas ficou só em Porto, como que foi, interiores onde a senhora trabalhou, como é que foi tudo isso aí, essa construção ao longo desses 14 anos, ou 14 não, desculpa. 16
16. 16 anos de defensoria. Então, eu comecei em Porto, mas fiquei também depois em Natividade. E aí depois eu fui promovida na carreira e fui para Arraias. Fui Sim. ser defensora titular de Arraias. Eu vejo Arraias como onde eu acho que eu mais aprendi. Sim. Né? Primeiro porque em Arraias eu atuei em todas as áreas, né? Então era toda a população de Arraias, a defensora que os assistia era eu, né? E eu vejo muito que eu aprendi muita coisa em Arraias, tanto nessa questão da atuação processual, do atendimento, mas nessa questão da defensora pública, né, enquanto uma agente social, uma agente política presente ali numa comunidade, né? Eu passei 3 anos, quase 3 anos e meio em Arraias e tive a oportunidade de me inserir socialmente também. E do quão importante é a gente, enquanto agente público, estar inserido socialmente, e eu digo conhecido mesmo, participando da comunidade, transitando nos mesmos espaços que as pessoas transitam, para estar conhecendo o problema das pessoas, sendo uma referência, né, visto como alguém que pode transformar a realidade das pessoas, né? Então eu vi que isso é muito importante na atuação da carreira do defensor, da defensora, a gente está nessa inserção com a comunidade, conhecendo os problemas da comunidade, conseguindo atuar na zona rural, na zona urbana, né, na cadeia, né, em todos aqueles espaços ali. É muito importante isso, da gente ver e ser visto também. Sim. Ah, isso é muito bom. E depois de Arraias... Depois de Arraias, aí eu estive em Paraíso, atuando numa defensoria criminal, né, na defensoria do júri de Paraíso, por alguns meses só. Sim. Aí voltei para Porto, fiquei um tempo em Porto também na defensoria do júri, Sim. né, criminal. Aí depois continuei em Porto até hoje, né? Já atuei numa defensoria de família, depois, e agora estou na defensoria de fazenda pública. Doutora, contando essa história, olha, Porto, Paraíso, Arraias, estive em Arraias e tudo que você falou faz muito sentido. É uma cidade onde a defensoria pública faz a diferença, né? Com marca de terceira entrância, muita coisa, então, de fato, faz diferença. E eu imagino que, né, nesse período todo você viveu muita coisa na defensoria. Tem alguma história em específico, um assistido em específico, algo que você não viveria em outro lugar que não fosse a defensoria pública? Então, eu me lembro assim de uma das minhas primeiras atuações. Quando eu estive em Porto, logo no começo, eu atuava na defensoria civil, que era um guarda-chuva imenso, assim. Então, tinha civil, juizado e fazenda pública, tudo junto. E aí, já naquela época, estava começando as demandas de saúde, que são demandas com as quais eu trabalho hoje e gosto muito, né, das demandas de saúde. E uma primeira demanda que eu peguei era de uma assistida nossa que tinha câncer de mama, tinha feito todo o tratamento e tinha vencido o câncer de mama, mas ela precisava muito usar uma medicação para evitar a recidiva do câncer. E aí ela veio procurar a defensoria porque o Estado não estava fornecendo aquela medicação e a gente conseguiu entrar com a demanda na época e ela teve acesso, fez todo o tratamento. E assim, foi uma situação muito feliz. Hoje, talvez uma demanda de conseguir acesso a um medicamento, é uma demanda que a gente é corriqueira, Sim. né? Todo dia pessoas procuram a defensoria e conseguem ter acesso ao direito ao medicamento por meio das nossas demandas. Mas essa, acho que talvez por ter sido uma das primeiras, me marcou muito. E me marcou muito porque essa pessoa é alguém com quem eu construí uma relação que não é que a gente é próximo e se vê sempre, mas sempre que a gente se encontra, tem aquela conexão, né? Sim. Então, assim, foi muito bacana. E essa é uma parte do salário que quem trabalha na defensoria recebe que ninguém vê, né? Que é esse contato com as pessoas, essa gratidão, a pessoa te encontrar e te agradecer sempre que veio, porque você mudou a vida daquela pessoa a partir do seu trabalho, que é algo extremamente nobre. Eu sempre digo, o melhor da defensoria é possibilitar o encontro com as pessoas. E às vezes a gente tem essa visão de que só nós defensores estamos mudando a vida das pessoas, né? Mas não é só a defensoria que muda a vida das pessoas. Eu vejo que trabalhar na defensoria é uma oportunidade da gente se manter conectado com as realidades do mundo e da gente não se fechar na nossa própria bolha. Porque, Bruno, nós somos servidores públicos, né? A gente
têm uma vida confortável enquanto servidores públicos, mas as realidades do mundo são completamente diferentes, né? A gente tem pessoas sofrendo, a gente tem pessoas excluídas socialmente, né? Exclusões existenciais também, né? E a Defensoria permite esse encontro e permite que a gente fique fora dessa bolha um pouco, né? Que a gente não nos feche para achar que esse é o nosso mundo e que a gente se preocupe também com outras realidades e que a gente paute a nossa vida, a nossa atuação dentro da Defensoria e fora da Defensoria para tentar transformar essas realidades, né? Eu até digo muito isso para as minhas filhas, né? Eu vejo e tenho muito essa preocupação com elas, né? Ana Cecília e a Maria Luísa. Elas são crianças educadas num lar confortável, não falta nada para elas, né? Estudam numa boa escola, e eu sempre, quando saio, trago para elas essas realidades que eu encontro, na tentativa de que elas não se fechem também nessa bolha, né? Porque a gente está trabalhando todos os dias para mudar a realidade das pessoas que vêm ao nosso encontro e que a gente vai ao encontro delas, mas a gente tem que pensar também nas pessoas que a gente está formando, que serão os profissionais que vão estar inseridos socialmente no futuro, né? Que pessoas serão essas, né? Essas pessoas não podem pensar que elas fazem parte de uma bolha e que vão ficar nessa bolha para sempre, né? E que também elas não têm a responsabilidade de estar trabalhando para a transformação da sociedade também. Então, eu tenho muito essa preocupação e vejo que a Defensoria me ajuda muito nisso. Fala um pouco mais para a gente sobre como é a atuação do DPAGRA, porque muitas pessoas não entendem, não é que não entendem, mas muita gente não sabe que a Defensoria tem uma atuação relativa à questão de conflitos agrários, como é que funciona. Então, assim, é muito interessante. Eu gostaria de ouvir, até porque mistura-se, né, o agrário, entra também a questão do itinerante pelo meio, todos esses atendimentos mais difíceis, digamos assim, seja de acesso ou seja pela própria matéria. Queria escutar um pouco mais sobre isso. Entendi. Assim, o núcleo da Defensoria Pública Agrária, acho que a missão essencial é levar acesso à justiça às populações do campo. Sim. Né? E aí isso inclui a prevenção da violência no campo, a questão, por exemplo, da educação no campo, a questão do direito ao acesso à terra, né? E eu vejo muito que essa atuação de acesso à justiça às pessoas do campo, ela tem um leque maior, né? Então, assim, o DPAGRA faz essas ações itinerantes, que já é um trabalho que a Defensoria faz, né? Para além do DPAGRA, a Defensoria faz essas ações itinerantes que vai em pequenos municípios, mas elas também se estendem até comunidades rurais, né? E aí, nesse caso, entra o DPAGRA, né? A gente faz essas ações que atendem comunidades quilombolas, acampamentos rurais, assentamentos, né? A gente tem também outro núcleo que atua também com populações indígenas, né? Sim. Então, em síntese, o DPAGRA atua nessas ações itinerantes, mas atua também no nosso núcleo aqui em Palmas, que a gente tem comunicação com todo o estado, em parceria com os núcleos de ações coletivas que atuam no interior do estado, né? Tem o núcleo de Araguaína, de Dianópolis e de Gurupi, né? E nessas ações itinerantes, a gente procura ir até essas comunidades num atendimento mais extenso relacionado à promoção em geral de direitos humanos, né? Então, como que a gente tem atuado? A gente chega até as comunidades, faz uma reunião coletiva, né? Nessa reunião coletiva ali, a gente vai colhendo as violações, eventuais violações de direitos que tiverem, e normalmente tem, né? E relacionadas a todas as áreas, assim, saúde, educação, meio ambiente, essa atuação do meio ambiente tem batido muito na porta do DPAGRA, apesar da gente não ter ainda na Defensoria um núcleo que atenda essa questão do meio ambiente, mas, sobretudo, o impacto da degradação do meio ambiente provocado nas populações do campo tem batido muito a nossa porta, né? E aí a gente faz essa coleta geral de violações, a gente toma as providências que é possível o DPAGRA tomar, e aí a gente acaba acionando os outros núcleos especializados da Defensoria em relação às outras demandas, né? Mas a DPAGRA tem essa singularidade de levar a gente para os locais mais remotos, né? Então, assim, a gente tem entrado aí numas comunidades quilombolas
de território extenso e de território, às vezes, nos limites do estado, né? A gente teve próximo agora do estado de Goiás, a gente esteve agora visitando uns acampamentos rurais do Movimento Social Sem Terra, que é Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é outra atuação que o DPAGRA faz também, né, por essas pessoas que estão na luta pelo acesso à terra, Sim. né, que é a luta por reforma agrária, que é, né, uma luta antiga no nosso país e que a gente dá passos para frente, mas ultimamente a gente tem dado passos muito mais para trás, né, e agora tem reacendido essa esperança das pessoas de conseguirem esse acesso à terra, e a gente faz esse atendimento também, Breno, no sentido de dar visibilidade para essas pessoas. Porque normalmente são pessoas e são movimentos, os movimentos sociais do campo como um todo, eles são extremamente criminalizados socialmente, né? A sociedade como um todo não enxerga bem e existe até uma atuação das instituições mesmo, no sentido de criminalizar essas pessoas simplesmente porque elas estão ali numa luta por acesso à terra, né? E aí eu vejo muito que a Defensoria, enquanto uma instituição que deve promover direitos humanos, né, que deve buscar pelo acesso à justiça, e aí acesso à justiça não entendido simplesmente como um acesso ao poder judiciário, mas a justiça social mesmo, para todas as pessoas, no momento que a gente vai até o encontro dessas pessoas, visita esses acampamentos, né, a gente está levando ali uma parte do Estado, né, o Estado defesa ali para estar atuando em favor dessas pessoas. Então, é muito importante essa atuação da Defensoria. Sem dúvida, isso é muito bom. E, doutora, vendo tudo isso que você falou, eu vou fazer uma pergunta que eu creio que ela seja retórica. Mas você se vê trabalhando em algum outro lugar que não seja a Defensoria Pública? Não, hoje não. Eu digo até que quando eu fui para o direito, assim, eu fui meio sem ter noção muito do que era o direito. Quando eu cheguei na faculdade, eu não me identifiquei muito com... Porque tem um clima, né? Tem aquele clima engomado e tal, né? Aquela coisa muito certinha do direito. Acho que até hoje nas faculdades é muito assim. E eu não me identifiquei logo, mas eu não era alguém que tinha uma condição de, né? Eu sou filha única de mãe solo, né? Então minha mãe batalhou a vida inteira. Por isso que eu digo que quem eu sou é fruto da batalha da minha mãe, do trabalho da minha mãe. Então, assim, eu não tinha essa chance de falar para minha mãe, eu não quero mais direito e também eu não sei o que é que eu quero. Então eu vou, né, vou terminar o curso, vou conseguir logo me inserir no mercado de trabalho, antes ainda de terminar a faculdade. Mas quando terminou a faculdade, ali eu tive a oportunidade de ter algumas professoras defensoras, né? Doutora Estela foi minha professora, doutora Maria do Carmo Cota também. Então, assim, abriu ali uma janela, né? Nossa, e a partir da atuação da Defensoria, que eu já conhecia alguns defensores também, conhecia a doutora Dinalva, doutor Marcelo, que são lá de Porto Nacional, né? Assim, eu pensei, nossa, dentre esse campo jurídico aqui, a Defensoria é aonde vai me trazer essa oportunidade de estar mais próximo das pessoas e de, né, trabalhar pela transformação social, porque essa sempre foi a minha linha, assim, de pensamento, né? A minha formação também, estudei em escola católica, que tinha muito essa linha de promoção dos direitos humanos, de preocupação com a pessoa do outro, com o próximo. Então, essa é a minha formação. E eu vejo que eu ir para a Defensoria, né, ter tido a oportunidade de fazer o concurso e de passar no concurso e de depois conseguir me encontrar tanto profissionalmente, tem muito a ver também com essa linha minha formativa, educativa que eu recebi. Então, assim, não me vejo em outra instituição do sistema de justiça, não me vejo fazendo outra coisa, senão defensorar, né? Eu gosto muito. Muito bom. E, doutora, caminhando já para o nosso encerramento, eu sempre peço para os convidados que eles me tragam alguma indicação cultural, seja livro, série,
filme, programa de TV, que seja algo que as pessoas tenham consumido culturalmente e que elas que tenham, que possa guardar alguma relação com a defensoria, ou mesmo que não guarde, mas de preferência que guarde relação com a defensoria, para a gente poder indicar para os nossos telespectadores e difundir, né, esse material, para que as pessoas possam também encontrar o que você encontrou nesse material. O que você tem para a gente aí? Então, eu tenho duas indicações aqui. Pode Pode ser falar, duas? claro. A primeira de livro. É um livro que eu nem sei se ele vai ser fácil de ser encontrado, porque ele já é bastante antigo, mas é um livro que me marcou muito, muito, e talvez eu esteja lembrando desse livro agora por causa da minha atuação no DP Agra. É um livro que se chama Vidas Roubadas. O nome da autora eu não sei se eu vou fazer a pronúncia correta porque é francês, mas é Binka Le Breton. É uma pesquisadora francesa que esteve aqui no norte do país, atuando junto com a Comissão Pastoral da Terra, estudando a questão do trabalho escravo no Brasil. E esse livro ele me marcou ainda desde a faculdade, que eu fiz o meu trabalho de conclusão sobre trabalho escravo. E é um livro que traz muita realidade nossa aqui do norte e dos trabalhadores rurais da região norte, né? Inclusive do Tocantins, sobretudo o Bico do Papagaio, porque ele vai descrever muito como é essa dinâmica do trabalho escravo, desde o aliciamento das pessoas até a prisão por dívida, né? Que era uma prática muito, muito corriqueira, que o livro ele se refere à década de 80, né? Mas hoje a gente vê formas atuais de trabalho escravo para além do trabalho no campo, né? Inclusive trabalho doméstico escravo, trabalho em fábricas, né? Recentemente a gente teve aquela situação do Rio Grande do Sul também parecida, assim, com essa questão da prisão por dívida, né? Da retenção ali das pessoas. Uma outra dica que eu dou que é relacionada a uma outra batalha, né? Minha, enquanto defensora, enquanto mulher também, que é um filme que vai falar muito sobre a questão da estrutura do patriarcado e vai falar sobre racismo também. É um filme que ele tem teve um remake dele agora, então tem uma primeira versão que eu acho que é do começo da década de 80, que se chama A Cor Púrpura. E agora foi lançada uma nova versão, né, mais atualizada, contando a mesma história, mas essa nova versão em forma de musical, ela é um pouco mais suave, porque é um filme difícil de assistir, né, porque ele vai contar uma história de duas irmãs. Na verdade, o filme fala sobre o amor entre as irmãs, mas são irmãs que são muito violadas e violentadas por um pai, que na verdade depois se descobre que era padrasto, né? Mas são violentadas inclusive sexualmente, inclusive com gestação, né? Decorrente dessa violação, né? E agora a gente tá tão atual agora esse debate aí que tá sobre esse projeto de lei que estão tentando passar, impedindo o aborto legal de crianças e adolescentes violadas e da mulher vítima de estupro em geral, né? Então, assim, tá me falando muito hoje. Tinha várias outras indicações, mas essa eu acho que é bastante importante para a gente refletir sobre essa questão da estrutura do patriarcado. E o filme também vai falar sobre a questão do racismo, porque são duas mulheres negras, duas irmãs mulheres negras, e também o contexto delas envolve muito a questão do racismo. Ótimo. Então fica de indicação aí, Vidas Roubadas, o livro, e A Cor Púrpura, o filme. Essas indicações da doutora Kênia. E, doutora Kênia, agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, disponibilidade, por esse momento aqui, por essas histórias, essa convivência. Para mim foi uma satisfação e uma honra escutar tudo isso. Já te conheço há algum tempo, mas nada disso eu sabia, e para mim é um presente poder escutar isso e ajudar a levar isso para as pessoas que irão nos assistir. Eu que agradeço, foi uma alegria poder participar aqui e ficar, né, vou ficar registrado um pouquinho na história aí da Defensoria. Gostei muito, muito obrigada. Que isso, a gente é que agradece. Então encerramos aqui mais um episódio
episódio de Vozes da Defensoria. Lembrando sempre que a Defensoria Pública do Estado do Tocantins está presente em todas as comarcas do Estado. Onde há um juiz, onde há o Poder Judiciário, a Defensoria Pública estará lá com o defensor público para atender os seus interesses. Todas as informações relativas à Defensoria Pública você pode encontrar em defensoria.to.def.br ou encontrar a Defensoria nas redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook e no X, o antigo Twitter, através da @DefensoriaTO, tudo junto. Mais uma vez aqui, deixar o meu agradecimento à Defensoria Pública do Estado do Tocantins pelo convite para poder ser host desse podcast. Agradeço também ao Espaço Lifeway por nos ceder gentilmente o espaço para a gravação desse podcast e também a assessoria de comunicação pelo convite que me foi feito. Ficamos aqui com esse episódio e em breve voltaremos com mais entrevistados, mais membros, mais servidores, contando como construímos essa história dessa instituição magnífica que é a Defensoria Pública. Até mais.